Salve, salve nação! MS Fla na área, trazendo aqui informações do Flamengo para vocês. Mercado da bola, 4 reforços para 2026. A gente vai trazer essas informações para vocês. Jogadores oferecidos ao Flamengo, 2 meias uruguaios e 2 zagueiros aí que estão no radar do Flamengo. A gente vai trazer isso para vocês. Vamos falar também sobre um jogo sujo do Botafogo. John Textor agiu aí nos bastidores antes do clássico. E vamos falar também sobre Everton Araújo no Benfica de Portugal. É isso mesmo. Só que antes de começar o vídeo, deixa o like nesse vídeo aí, se inscreve no canal, aciona o sininho das notificações e comente embaixo. E vamos que vamos de assunto, gente. E hoje tem clássico no Newton Santos, né? Pelo Campeonato Brasileiro. Vocês já sabem. Tem Flamengo, Botafogo e Flamengo. E o Botafogo, ele colocou pressão aí na arbitragem. Então o Botafogo jogou sujo contra o Flamengo. Jogou pressão na arbitragem aí antes do clássico, né? O clube soltou uma nota oficial após visita à CBF, cobrando uma arbitragem segura e correta, tá? E profissional para o jogo contra o Flamengo. Além disso, o Botafogo avisou que fará um monitoramento em tempo real do árbitro Alex Stefano, através da empresa Gold Game, para acompanhar o desempenho da arbitragem. O comunicado ainda cita falhas escandalosas em jogos recentes e diz confiar na gestão do até então presidente da CBF, o Samir Schauder, né? O que acontece é o seguinte, o John Textor ele não é bobo nenhum, tá? Ele tá vendo que o momento do Flamengo é melhor que o momento do Botafogo, mesmo o Flamengo vivendo essas turbulências aí dos últimos jogos, mas o momento do Flamengo é melhor do que o do Botafogo, vice-líder do campeonato, podendo até chegar a assumir a liderança no próximo domingo, pode colar no líder aí hoje, e domingo pode até reassumir a liderança. A fase do Flamengo é melhor do que a do Botafogo, e o Textor foi lá, deu aquele miguezinho lá, jogou a pressão tudo para cima da arbitragem, é o que acontece nos jogos contra o Flamengo. Para esse jogo, o Flamengo tem uma ótima notícia, né? Como eu falei para vocês ontem, o Eric Pulgar está recuperado, o jogador não atuava desde o dia 29 de junho, quando jogou contra o Bayern de Munique e sofreu até então uma fratura no pé. Então, o Botafogo aí que está agindo aí nos bastidores contra o Flamengo, lembrando que o jogo é às 7h30 da noite, 7 horas da noite, tá? E agora, antes de falarmos sobre Everton Araújo, vamos falar sobre 2 jogadores oferecidos aí no Flamengo, porque o Flamengo já monitora aí jogadores, né, por a próxima janela de transferências no começo do ano, e 2 nomes foram oferecidos aí ao Flamengo, tá? Trata-se da dupla uruguaia Matias Fonseca e Nicolas Fonseca. Os jogadores eles foram oferecidos ao Flamengo através do empresário de Arrascaeta, o Daniel Fonseca. De acordo com informações aí apuradas pelo jornalista Iago Martins, que cobra aí o Flamengo, no portal Mundo Bola Fla, 2 jogadores podem chegar na Gávea no começo do ano. Tá? A dupla teria sido oferecida aí pelo até então empresário de Arrascaeta. De acordo aí com as informações publicadas no portal, o Flamengo ele vê aí e analisa com bons olhos aí a situação dos jogadores, né? O volante Nicolas Fonseca, que atualmente joga no León do México, e o atacante Matias Fonseca, que joga no Instituto de Córdoba da Argentina, tá? Então, os 2 jogadores aí foram oferecidos ao Flamengo, o nome foi colocado na mesa do clube rubro-negro, e o Flamengo analisa aí essas possíveis vindas desses 2 reforços aí que foram oferecidos através do empresário do Arrascaeta, o Daniel Fonseca, que, se eu não me engano, eu acho que o Matias Fonseca, ele é filho do Daniel Fonseca, tá? Mais 2 nomes aí estão na lista de possíveis transferências aí, de contratações do Flamengo para 2026. O Flamengo decidiu aí que vai contratar um zagueiro, e o nome da vez é o Vitão e o Nino do Zenit, tá? O Vitão, o Flamengo já negociou no passado, mas o Internacional não quis. O Flamengo também quer contratar um goleiro, tá? Goleiro que não seja, sabe, aquele goleiro que vai chegar à sombra do Rossi, um goleiro que seja nível Matheus Cunha, tá? Então, porém, apesar desse foco aí nessas 2 contratações, né, de um zagueiro e um goleiro, de acordo com informações aí do setorista Fabrício Lopes,
que cobra aí o dia a dia do Flamengo. A apuração dá conta de que o rubro-negro carioca vai contratar um zagueiro, um meia, né, e um goleiro para a próxima janela de transferência. A ideia é que o arqueiro chegue aí então para substituir o Matheus Cunha, que está indo para o Cruzeiro, né? E sobre o Nino, a situação é a seguinte: o Nino é um jogador que está hoje no Zenit da Rússia, é um jogador que tem ali um perfil muito bom, né? Um bom zagueiro, um perfil que o time do Flamengo com certeza ele chegaria ali para encaixar no time do Flamengo. O Vitão também um zagueiro ali que chegaria para ser aquele reserva ou titular mesmo da posição ali em alguns jogos, né? A dupla de zaga hoje do Flamengo é a melhor do Brasil, disparado, não tenho dúvidas, mas ter um zagueiro à altura do Nino e do Vitão no elenco seria uma ótima aí para o clube de regatas do Flamengo. Bem, nação, meus amigos rubro-negros, vamos falar agora sobre Everton Araújo no Benfica, isso porque o Benfica contratou agora na janela de transferência do meio do ano o volante do Palmeiras, que já passou pelo Flamengo também, o Richard Rios, né? Todos sabem dessa contratação aí, bombástica aí. O Al Ahly da Arábia Saudita ofereceu 50 milhões de euros ao Palmeiras, mas o Rios optou pela proposta do Benfica, mas parece que os encarnados lá não estão gostando muito da forma do Richard Rios, não estão gostando muito do futebol dele. Então o Benfica avalia aí com bons olhos aí contratar o garoto do Flamengo, Everton Araújo. Lembrando que o Flamengo ele renovou o contrato com o volante até 2028, com uma multa rescisória aí, que chega ali beirando a casa dos 30 milhões de euros, né? Por ali assim, 25, 30 milhões de euros. Mas, além do Benfica, outros clubes da Espanha e da Alemanha estão monitorando a situação do atleta. O Eintracht Frankfurt da Alemanha, o Sevilha da Espanha e o Villarreal também da Espanha. Ou seja, o Benfica também não vai andar sozinho nessa aí, se quiser contratar o Everton Araújo. Bem, a proposta vai vir, com certeza vai vir. O Flamengo já tinha recebido uma proposta do Wolverhampton lá no começo do ano, não vendeu o jogador. É o atleta que perdeu espaço aí com a chegada do Jorginho, né? E o bom momento do Saúl, mas o Flamengo não descarta aí uma possível venda. Lembrando que o Flamengo tem 70% dos direitos econômicos do Everton Araújo, o Volta Redonda tem 21% e os outros 9%, é do volante do pai dele, tá? Então ali o Flamengo manteria 70% ali, venderia o jogador, tinha que repassar 21% para o Volta Redonda e 9% ficaria com o jogador. E você, torcedor rubro-negro, o que vocês acham aí dessa possível ida de Everton Araújo para o Benfica? Deixa aí embaixo nos seus comentários e, dito isto, vou ficando por aqui. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo.